Boa tarde a todos. Hoje o Clube Naval tem a satisfação de receber mais uma vez aqui o excelentíssimo senhor Almirante de Esquadra Cunha, diretor-geral do Material da Marinha, que vai tratar de um outro assunto de extrema importância para a nossa força. Eu estou falando do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, que ainda é a nossa principal base de reparo e de manutenção dos nossos meios. Então, falar da importância do assunto a ser tratado é completamente dispensável. Por esse motivo, eu passo a palavra ao excelentíssimo Almirante Cunha e digo a ele que a manobra está com ele. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Mais uma vez estou aqui para tratar de um assunto muito importante para a Marinha do Brasil e para a sociedade brasileira também, que é a revitalização do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, a nossa principal base de reparo e construção naval na Marinha do Brasil, situada aqui no Rio de Janeiro. Eu gostaria inicialmente de agradecer mais uma vez o empenho, o esforço do presidente do Clube Naval, o Almirante de Esquadra Monteiro Lopes, por permitir que eu estivesse aqui mais uma vez nesse belíssimo Salão dos Conselheiros, na sede do Clube Naval no Rio de Janeiro, para prestar mais uma vez informações muito importantes do futuro do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Então, começando a nossa palestra, eu vou seguir um breve sumário que está aí na tela, nesse primeiro slide. Vou tratar do modelo de gestão do Arsenal de Marinha, um novo modelo de gestão do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, as revitalizações que nós estamos fazendo ao longo desse tempo, as principais realizações, a carteira de obras, que é importantíssimo para o Arsenal, e as perspectivas futuras para esse tão importante estaleiro da Marinha do Brasil. Primeiramente, é importante entender o Arsenal de Marinha num contexto estratégico maior em que ele está inserido. Então, para isso, nós temos que ver as ações decorrentes dos documentos de alto nível de planejamento, tanto estatal quanto da Marinha do Brasil, que fazem com que o Arsenal de Marinha ele seja um dos responsáveis pela obtenção da capacidade operacional plena da nossa Força Naval. Então, decorrente da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa, que geraram a Política Naval e o nosso PEM, nosso Plano Estratégico da Marinha 2040, recém-lançado, que eu citei, inclusive, na outra palestra, com mais detalhes. E aí é aqui que entra, então, na obtenção da capacidade operacional plena, o nosso Arsenal de Marinha. Ele suporta toda uma base logística da Marinha, relacionando-se com uma complexa rede de cadeias produtivas e logísticas estratégicas para a Marinha como um todo e para a nossa sociedade, como não poderia deixar de ser. É um bem do Brasil. A missão do Arsenal de Marinha está aí nesse slide, resumidamente, e ela trata da garantia, de um modo geral, ela garante a manutenção dos nossos navios de superfície, dos nossos submarinos, como é descrito no nosso plano estratégico da Marinha 2040, e é fundamental que o Arsenal cumpra essa sua missão, que garante a capacidade de gerenciar e executar reparos e construção de meios navais,
Além de tudo, ele provê facilidades portuárias para os navios da Marinha, maiormente, principalmente os navios da Esquadra Brasileira, navios mais complexos, de maior capacidade, maior deslocamento. E nós temos, então, esse nosso importante ativo da Marinha do Brasil, que se chama Arsenal de Marinha, para apoiar, principalmente, a nossa esquadra brasileira, que é o nosso núcleo do poder naval. O Arsenal de Marinha, para contextualizar, ele está localizado na Ilha das Cobras. Ele tem uma área de aproximadamente, a área da Ilha das Cobras é de aproximadamente 312 mil metros quadrados, sendo que a área do Arsenal ocupa 251 mil metros quadrados. É realmente uma estrutura invejável para reparo e construção naval. Nós, da Marinha, detemos o conhecimento necessário para operá-lo, e ele é um ativo, como eu falei, um ativo incomensurável na nossa capacidade gerencial de indústria naval. Aqui nós temos uma visão de estruturas do arsenal que suportam não só a reparação, como também a construção de navios. E nesse slide mostram os diques do arsenal. Diques para navios grandes, navios pequenos, para submarinos, diques cobertos, diques descobertos, dique flutuante. Ou seja, nós temos uma flexibilidade, uma versatilidade muito grande, um leque muito grande de capacidade de docagem de navios para executar os diversos reparos e também nós fazermos a construção. No sentido horário, começando pelo canto superior esquerdo do slide, nós vemos o dique seco Almirante Regis, que é o nosso maior dique. Inclusive, ele tinha capacidade, quando o navio estava na ativa, de docar o navio aeródromo São Paulo, que é um navio de grandes dimensões, e era o único dique aqui na área do sudeste do país capaz de docar esse nosso porta-aviões. E ele doca também, como doca o porta-aviões São Paulo, ex-porta-aviões São Paulo, e doca também grandes navios mercantes e grandes embarcações de offshore. Ou então, um conjunto de vários navios podem entrar no dique, podem ser docados ao mesmo tempo. Depois, no canto superior direito, tem o dique Almirante Jardim, que ele doca navios até o porte de fragatas, das nossas fragatas classe Niterói, e vai poder, logicamente, também absorver a docagem das fragatas classe Tamandaré. Depois, no canto inferior esquerdo, tem o dique Santa Cruz, que é um dique utilizado para docar os submarinos. Nós vemos aí na imagem que é um dique coberto, então ele fica isento, sem interferência de qualquer problema climático, como chuva, e que possam atrapalhar, inclusive, a qualidade dos reparos que forem feitos nesse dique. E, finalmente, nós temos o dique flutuante Almirante Chique. Esse dique, ele doca navios e submarinos, e navios, ele docava navios do porte até contra-torpedeiros, que eram navios que deslocavam em torno de 2.000 e poucas toneladas. Então, nós temos uma capacidade de docagem bastante invejável e bastante versátil no Arsenal de Marinha. Também, em questões de docagem para reparos e construções, nós temos duas carreiras também. São carreiras que já construíram navios como dois da classe Niterói, as fragatas Independência e União, e mais recentemente nós construímos o nosso escolta mais moderno, que é a corveta Barroso. Essas carreiras fazem parte desse rol de facilidades que o Arsenal de Marinha possui.
Também dentro das capacidades do arsenal para construção e reparos, principalmente, nós temos as diversas oficinas do arsenal, de estruturas, mecânicas, tubulações e redes, eletricidade, pneumática, hidráulica. Então, nós temos uma capacidade muito grande para dar o apoio aos nossos navios, principalmente até navios, como eu falei, navios da esquadra, que são navios maiores e mais complexos. Bom, fazendo essa explanação inicial a respeito das capacidades naturais do arsenal de marinha, e aqui eu coloco um ponto, uma das maiores capacidades do arsenal de marinha, que está apenas na cabeça dos nossos colaboradores lá do arsenal, nossos oficiais, praças, servidores civis, é justamente o conhecimento. Esse conhecimento é que é um grande ativo na valoração do arsenal de marinha. É um ativo intangível, mas de grande valor para o arsenal de marinha. Então, dentro dessas características do arsenal, nós já estudamos modernizar a sua gestão já há muito tempo, e lá pelos anos de 2018, fruto de diversos estudos já realizados, o Estado-Maior da Armada fez um grande estudo em que chegou à conclusão de, para nós revitalizarmos, modernizarmos, prepararmos o arsenal para efetivamente enfrentar os desafios do século XXI, ele deveria se alicerçar, o novo modelo de gestão dele deveria se alicerçar na qualidade, nos contratos, na coordenação de obras e no reparo naval, para dar um completo apoio de base para os nossos meios navais de superfície e submarinos, não só na parte de reparação, quanto também na parte de construção de meios. E aí foi criado um grupo de trabalho intersetorial dentro da Marinha, por essa diretoria, a Diretoria Geral do Material da Marinha, para atendimento de uma ordem do comandante da Marinha. Nesse estudo desse GTI, nós identificamos vários objetivos para a modernização do modelo de gestão do arsenal, e são esses objetivos colocados em tela. A definição das capacidades necessárias para atender às atividades previstas na ORCOM, o redimensionamento da força de trabalho do Arsenal de Marinha e as propostas de alteração da estrutura organizacional. E nós decidimos, para melhor desenvolvimento dos trabalhos, dividir em 3 fases que aí estão. Uma fase 1 até dezembro de 2018, uma fase 2 que é até dezembro de 2019 e uma fase 3 que está em acompanhamento até dezembro de 2020. Ora, qual foi o resultado desse GTI? Inicialmente foram mapeados os processos críticos utilizados pelo arsenal na área industrial, foi proposta a criação da Base Naval da Ilha das Cobras, a chamada BNIC, conforme nós vamos ver em alguns slides desta apresentação. Foi feito o processo de redimensionamento da força de trabalho, foi iniciado isso em 2019, com o objetivo de avaliar o pessoal necessário para realizar o gerenciamento, a supervisão e a execução dos serviços industriais do arsenal, deslocando o excedente para a BNIC, a Base Naval da Ilha das Cobras, que está em fase de implementação e vai ser criado em dezembro deste ano. E também ocorreu a criação de um quadro técnico industrial de praças, chamado de QTIP, com o objetivo de capacitar a Marinha a exercer funções de supervisor e mão de obra qualificada e, adicionalmente, a realizar serviços críticos que a base industrial de defesa
não tiver condições de executar. Então, uma série de praças estão sendo qualificadas nesse momento, já houve a formatura de algumas turmas de QTIP e continuamos nesse processo, mesmo com a pandemia Covid-19, e justamente para nós transferirmos o conhecimento, como nós vamos ver, daqueles que já detêm o conhecimento no Arsenal de Marinha, mas que daqui a pouco estão se aposentando, se retirando do serviço ativo, para esses jovens que foram formados na escola do Arsenal. Bom, falando um pouquinho mais desses resultados que nós obtivemos com o GTI, um deles foi esse mapeamento dos processos críticos industriais, onde, baseado naqueles 4 pilares que eu falei, e que deu origem, dentro desse mapeamento, não só da criação do QTIP, conforme eu acabei de falar, como também da criação da base naval da Ilha das Cobras, que fez com que houvesse uma separação da atividade fim da atividade meio do Arsenal de Marinha. Ou seja, a BENIC, como nós vamos ver, ela ficou encarregada do gerenciamento dos seus recursos humanos e dos seus recursos financeiros e contábeis. Também dentro da melhoria dos processos, dentro daqueles pilares que foram apresentados, que foram basilares, fundamentais para esse estudo que nós fizemos, nós aumentamos a capacidade e começamos a revitalizar o Arsenal e modernizar o Arsenal na capacidade do controle de qualidade nos seus diversos reparos navais. Então, como está mostrado nesse slide, nós adquirimos um novo equipamento de ultrassom, phased array, um microscópio para ensaios metalográficos, equipamento de emissão ótica móvel, uma máquina estacionária de partículas magnéticas e um equipamento de análise de óleo, para possibilitar que nós continuemos, no século XXI, a dar suporte a navios cada vez mais sofisticados e mais modernos. Ainda com foco nesses 4 pilares, em relação ao segundo pilar, a capacidade de elaborar editais e contratos para obtenção e terceirização de serviço, nós procedemos e verificamos a necessidade de aglutinação dos serviços estruturais e aglutinação de serviços de estaleiro. Isso nós entendemos que aumentará a qualidade do processo como um todo, que ele vai induzir a participação de empresas de maior porte e melhor qualificadas no certame, em decorrência dos maiores valores envolvidos e também da complexidade do escopo das obras. A elaboração desses contratos mais complexos, ele exige um esforço do Arsenal de Marinha, tanto no campo técnico quanto no campo jurídico e contábil também. Por outro lado, essa prática ela minimiza a indesejável divisão de responsabilidade entre várias empresas e o Arsenal de Marinha, o que é deletério não só para os reparos, como também para as construções navais nesse estaleiro. Então, ainda falando sobre o aumento de capacidade de elaborar os contratos para a terceirização de serviços, esse slide ele apresenta um gráfico que mostra a redução de cerca de 45% no tempo médio de contratação após um ano de amostragem, devido ao mapeamento e à sistematização do processo de obtenção, assim como a redução do número de contratos necessários para o atendimento das necessidades do Arsenal de Marinha. Então, essa redução do tempo em mais de 400 dias já está caindo para próximo a 100 dias de contratação. Isso foi fruto dessa redução do número de contratos, aglutinação desses contratos,
mas não quer dizer que nós, reduzindo o número de contratos, nós diminuímos o escopo de valor contratado. Pelo contrário, com a aglutinação de contratos, nós chegamos a aumentar o valor dos contratos, que são contratos mais complexos e com maior capacidade de atendimento aos nossos meios navais. E aí, no terceiro pilar, que é a coordenação de obras, que é coordenar os reparos realizados por diversas empresas em um único meio, nós, para atendimento desse pilar, o Arsenal de Marinha ele implementou um modelo de gerenciamento de projetos, cujo principal objetivo é que todos os serviços relacionados ao reparo e construção naval sejam coordenados por um único órgão interno, que é a gerência de projetos. E aí nós passamos de 7 para 4 gerências, racionalizando esse processo gerencial e tornando mais eficaz e mais moderno. Então, as gerências elas passaram a ser divididas em, basicamente, gerência de reparos de navios da esquadra, gerência de construção naval, gerência de reparos de navios da DHN, Forças Distritais, Estação Antártica e Extramarinha do Brasil, e uma gerência de reparo de submarinos. Aí, passando para aquele quarto pilar, reparo naval, que tem a finalidade, o propósito maior de realizar reparos quando a BID, a Base Industrial de Defesa, não tiver condições de executar, dando uma certa independência e soberania para a Marinha do Brasil, nesse sentido. Nós vimos que o Arsenal tinha que manter uma equipe estratégica, um verdadeiro núcleo duro de pessoal, para basicamente realizar esses reparos que a BID não tem capacidade, realizar reparos emergenciais na sede, bem como determinados serviços fora de sede, por vezes até mesmo fora do território nacional, e garantir a gestão do conhecimento e a transmissão da experiência. Então, recordando o que eu falei no início, o nosso maior patrimônio do Arsenal, eu me arrisco a dizer, que é o conhecimento, que está na cabeça das pessoas. E daí a nossa preocupação nesse estudo de nós reforçarmos esse pilar estratégico na modernização e revitalização do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Também outro resultado do GTI foi a criação da Base Naval da Ilha das Cobras. Ela já foi criado um núcleo da Base Naval da Ilha das Cobras, desde 18 de junho, e agora, em dezembro de 2020, será ativada a Organização Militar Base Naval da Ilha das Cobras, conhecida também como BENIC. E aí, com a ativação da BENIC, o Arsenal de Marinha e todas as demais organizações sediadas no Complexo Naval da Ilha das Cobras, elas passarão a se dedicar exclusivamente às suas atividades fim, conforme eu já tinha adiantado. Nesse outro slide está a foto da tripulação do núcleo de implantação da BENIC, e esse núcleo, a BENIC, né, o núcleo, está sediado no edifício 17 Alfa do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Bom, e aí nós vamos para um outro ponto, que é o redimensionamento da nossa força de trabalho. Esse redimensionamento ele foi realizado com o objetivo de avaliar o pessoal necessário para realizar o gerenciamento, a supervisão e a execução dos serviços industriais do Arsenal, deslocando o excedente para a BENIC, que, como nós vimos, está em fase de implantação e será ativado agora em dezembro de 2020. Uma parte desse contingente corresponde
justamente os serviços que a BID não possui capacitação ou interesse em realizar, ou seja, só aqueles serviços que o arsenal já detém conhecimento. E a tendência é que esse conhecimento seja passado para os militares nos próximos anos, inclusive para, principalmente, aquelas praças do QTIP, sobre o qual falaremos daqui a pouco também mais detalhadamente. Então, a situação após a conclusão da BENIC, nós vamos ter cerca de 854 militares na BENIC e 73 civis. E o Arsenal de Marinha, a parte industrial, ou seja, a sua atividade finalística, terá 924 militares e 282 civis inicialmente. Como eu falei, é um processo vivo, ativo, que vai permitir que as futuras gerações de marinheiros e servidores civis absorvam o conhecimento hoje em dia que está no Arsenal de Marinha. Conforme eu falei, um dos repositórios desse conhecimento vão ser as praças do QTIP, por exemplo. Então, nesse redimensionamento da força de trabalho do Arsenal de Marinha, com a substituição dessa mão de obra orgânica pela terceirizada, o Arsenal ele ganhará também flexibilidade, pois caso o volume de obras aumente, será necessário apenas aumentar a contratação, não havendo aumento de força de trabalho e nem onerando a força no longo prazo, até por questões de problemas previdenciários, etc. Bom, e aí falamos sobre a criação do QTIP. Então, o QTIP ele foi criado visando mitigar a deficiência de mão de obra de supervisores, contramestres e técnicos industriais causada pela aposentadoria dos servidores civis e pela impossibilidade de realização de novos concursos públicos na área civil. A MB, então, decidiu criar esse QTIP. Essas praças do QTIP realizam um curso de qualificação de 14 semanas, diretamente voltado para as atividades industriais, onde serão ministradas aulas teóricas e práticas na escola do Arsenal de Marinha, a ETAM, seguidas por um período de estágio nas oficinas do Arsenal de Marinha. A ETAM já formou 2 turmas, conforme eu falei, já formamos 2 turmas com um total de 135 praças, que já estão atuando nas oficinas do Arsenal, absorvendo conhecimento. E aí, como nós falamos, a Escola Técnica do Arsenal de Marinha, que forma, além de tudo, o QTIP, os quadros do QTIP, que vão absorver esse conhecimento atual do Arsenal de Marinha, essa escola técnica, ela, como uma evolução do modelo de gestão do Arsenal de Marinha, ela passará a ser uma organização militar, subordinada à diretoria industrial da Marinha e participante do sistema de ensino naval. Ela terá como principal objetivo, além da formação de praças para o ingresso no QTIP, a capacitação de pessoal para exercer as diversas atividades técnicas e industriais das OMPs, das OMs prestadoras de serviços, quer seja no setor do material, quer seja no setor operativo, tais como no setor operativo as bases e estações navais. Em 2021 está prevista a implementação do núcleo de ensino à distância na ETAM, que possibilitará a transferência de conhecimentos técnicos e industriais acumulados, tornando-os acessíveis à totalidade dos militares que atuam nessas atividades na Marinha pelo território nacional. Dessa forma, o ensino à distância ele contribuirá para o apoio logístico fixo da Marinha do Brasil. Em 2023, como está aí no nosso slide, a ETAM completará 100 anos da sua criação. E aí a ETAM,
ela já forma no QTIP praças com 7 especialidades, a dizer, eletrônica, eletrotécnica, estruturas navais, metalurgia, marcenaria, mecânica industrial e motores. Bom, e aí passando para efetivamente não só a modernização da gestão, mas também com há uma necessidade da revitalização e modernização de toda a infraestrutura do Arsenal de Marinha para ele se contrapor aos desafios que nós estamos enfrentando, não só nos dias de hoje, mas principalmente os desafios que virão, como, por exemplo, o desafio da manutenção das fragatas da classe Tamandaré, manutenção dos submarinos da classe Riachuelo. Então, iniciando esse processo de modernização, nós fizemos a modernização recentemente do sistema de esgotamento da casa de bombas do dique Almirante Regis, que é aquele maior dique que nós temos, e essa obra ela foi financiada pelo offset do Programa de Submarinos da Marinha do Brasil, o ProSub. Também foram adquiridos novos tornos de controle numérico para as mecânicas naval e hidráulica, principalmente. Foi adquirido, como mostra aí, um novo guindaste móvel de 60 toneladas, revitalizada a grua do dique Almirante Jardim. A porta-batel do dique Almirante Regis foi reformada em 2019, conforme está mostrando aí no slide central superior, numa obra que consumiu mais de 20 toneladas de chapas metálicas. Então, são obras muito grandes. E quem passou pelo Arsenal de Marinha, ou foi de algum estaleiro, sabe exatamente da importância dessas intervenções que nós acabamos de fazer e continuaremos fazendo para a modernização e preparação do Arsenal para os tempos futuros. E aí podemos elencar as principais realizações mais recentes. Foi um período de manutenção intermediária da corveta Barroso, foi completada agora em 2019, e um período de manutenção da corveta Júlio de Noronha, que foi completada também em 2019. Também é importante dizer, houve a remotorização do navio hidrográfico faroleiro Graça Aranha, que foi concluída em 2019, foi concluída com sucesso, e hoje o Graça Aranha, conforme está até na foto, uma foto mandada por ele se encontra fazendo o apoio e sinalização ao posto oceanográfico da Ilha da Trindade, ou seja, dando um pronto com sucesso da sua remotorização. E continua fazendo também outras comissões hidrográficas e na parte de balizamento ao longo do litoral brasileiro. Também nós fizemos períodos de manutenção na Fragata Independência, prontificada agora em janeiro de 2020. Fragata Independência encontra-se, inclusive, operando com a sua plena capacidade operacional nas águas do Líbano, dentro da Unifil. E também fizemos a manutenção da Fragata Constituição, que foi prontificada agora em meados de 2020. Também nós fizemos as obras de adaptação para a incorporação do navio de socorro submarino Guilhobel, concluídas agora em abril de 2020, e entregamos ao setor operativo. Também fizemos um período de docagem do Bahia, do navio Doca Multipropósito Bahia, foi prontificado agora em maio de 2019, e o Bahia se encontra em comissão operativa nas águas do Nordeste neste momento. Também concluímos um período de manutenção do navio aeródromo multipropósito Atlântico, que foi prontificado agora em 2020, e o Atlântico agora está participando de uma operação também robusta na costa brasileira. Inclusive, na semana passada,
operou com aeronaves do Exército Brasileiro e aeronaves da Força Aérea Brasileira, estando presente o SENCFA, estando presente o ministro da Defesa e o comandante da Marinha, que acompanharam essa belíssima demonstração de interoperabilidade entre as forças de defesa brasileiras. E aí, dentro desse período de manutenção, nós recuperamos o elevador de ré do navio, que estava avariado, e com isso o navio tem a plena capacidade de operar com a sua ala aérea embarcada, com seus helicópteros, com os 2 elevadores, tanto de vante quanto de ré, operando a pleno vapor. Também fizemos agora um reparo estrutural na rampa lateral do navio, conforme mostrado na imagem da direita desse slide, e essa rampa é importantíssima para embarque de viaturas pela lateral do navio, sem necessidade de içá-las por guindastes ou outro equipamento de manobra. Também na carteira de obras, nós prontificamos, mais uma vez, com sucesso, os 2 navios antárticos, 2 navios polares nossos, o Ari Rangel e Maximiano, que estão se preparando para viajarem mais uma vez em mais uma comissão no verão antártico. E nós estamos em fase final para a entrega da fragata Defensora ao setor operativo após um período de manutenção. Também estamos fazendo reparos, período de manutenção, grande período de manutenção, de 2 submarinos da classe KL, o submarino Tamoio e o submarino Ticuna, que devem ser entregues nos próximos anos ao setor operativo. E aí, dentro da nossa carteira de obras, um dos nossos maiores projetos do Arsenal hoje em dia é a retomada da construção naval, a retomada da construção de, por exemplo, este navio que está em tela, que é o navio Patrulha Maracanã, um navio de 500 toneladas. Nós vemos na figura da direita o comandante da Marinha passando agora recentemente, há menos de um mês atrás, no interior do navio. Como a plateia pode reparar, o navio já está em uma fase bem adiantada de reparo. Inclusive, o primeiro grupo de recebimento do navio estará a bordo já no final deste ano. Então, e devemos entregar esse navio no mais tardar em 2022. Então, um grande sucesso essa obra, está em boas mãos no Arsenal de Marinha, e é um grande projeto na retomada da construção naval que foi feita já em 2019 e perdura até hoje, e será uma das nossas metas. Aqui novas figuras representando o Maracanã, ele aí flutuando. Então ele está no nível, como eu falei, um nível bem adiantado de obras, e nós devemos entregá-lo no mais tardar em 2022. É importante ressaltar que quando nós recebemos o navio no Arsenal de Marinha, foi necessário fazermos um projeto de detalhamento de construção, sem o qual nós não conseguiríamos dar cabo da conta das obras de construção deste meio, e aí esse projeto de detalhamento já foi concluído, e com isso nós temos na mão toda uma capacidade de construção de navios dessa classe, ou seja, de navios patrulha de 500 toneladas. Também o outro irmão do navio é o Mangaratiba, que se encontra num galpão do Arsenal de Marinha, o edifício 17, que também faz reparos de submarinos, e está também com as suas obras já num ritmo mais acelerado para prontificá-lo nos próximos anos, também ser entregue ao setor operativo da Marinha do Brasil. Também dentro da construção, nós aperfeiçoamos um projeto da base fluvial de Ladário para transporte de 17 militares
e com velocidade, uma lancha que tem velocidade superior a 30 nós, que opera em ambiente ribeirinho, e com isso nós com esse projeto detalhado, nós já iniciamos a construção dessa lancha, a lancha Excalibur, no Arsenal de Marinha, agora em outubro, com prazo de construção de 4 meses. Então, daqui a 4 meses, nós entregaremos essa lancha Excalibur ao setor operativo. E aí, no próximo slide, tem as primeiras chapas de construção da lancha Excalibur no Arsenal de Marinha. É mais um projeto de sucesso e mais uma realização do nosso Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Falando aqui do apoio logístico, o nosso Capitânia, o navio aeródromo multipropósito Atlântico, ele é atendido logisticamente, em termos de reparo, pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. E nós estamos buscando aperfeiçoar esse apoio logístico, não só para o planejamento dos períodos de manutenção, como também para apontar o índice de falhas dos equipamentos, importante para a manutenção preditiva do meio, e também visando todo um suporte de apoio logístico integrado que o Arsenal de Marinha e a Marinha como um todo propiciará a esse meio pelos anos vindouros. Como eu falei, dentre as perspectivas do Arsenal, para os próximos 5 anos, bem como para o Centro de Manutenção de Sistemas da Marinha, o CMS, que se encontra localizado dentro do Arsenal de Marinha, já em 2025, nós devemos estar capacitados para realizar a manutenção dessa nova e moderna classe de navios, a classe Tamandaré, e também a gerência do seu ciclo de vida, após eles serem incorporados. Então, a fim de que nós possamos fazer frente a esse desafio, será necessário mapear as modificações estruturais necessárias, tais como maquinário, capacitação técnica do pessoal, controle de qualidade e outros processos administrativos em 2021, para realizar licitações, processos licitatórios, contratações já em 2022, para a conclusão desses serviços em 25, e estarmos prontos para recebermos as fragatas da classe Tamandaré. Como eu falei no início da apresentação, nós não podemos entender o Arsenal separado da estratégia marítima, da estratégia naval e da importância do Arsenal de Marinha para o Brasil. Arsenal de Marinha, ele deve fazer parte, e já faz parte, de um cluster naval, de indústrias navais, aqui na área do Rio de Janeiro. Cluster são aglomerações de empresas organizadas em uma lógica própria de cadeia produtiva e mercado e articuladas para ações de cooperação, capacitação e desenvolvimento mútuo integrado, com apoio de instituições diversas, conforme as competências básicas necessárias a esse desenvolvimento. Então, no intuito de estabelecer uma melhor organização dessas vantagens, nós organizamos esses clusters com a proximidade do governo, no caso aqui no Rio de Janeiro, o governo estadual também participa, da academia. E com isso a gente busca maior produtividade, melhor desempenho e prosperidade para os negócios. Então, nós temos em desenvolvimento, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos em desenvolvimento um cluster naval em que o Arsenal faz parte. E aí, esses clusters marítimos regionais, nós temos aqui no Rio de Janeiro, não só o cluster que engloba o polo da Baía de Guanabara, em que o Arsenal está inserido, e o polo da Baía de Sepetiba. São 2 grandes ecossistemas de clusters com uma abundância muito grande de recursos vivos e não vivos e também uma capacidade de aglomeração
industrial e tecnológica muito grande, em que o arsenal se beneficia em via de mão dupla. Nesse sentido, o arsenal entra dentro dessas atividades econômicas produtivas dos clusters na parte de construção e reparação naval. Tem outras áreas, como descomissionamento, desmantelamento de meios, de navios, serviços marítimos, exploração e explotação do offshore, defesa e segurança, turismo costeiro, esporte e lazer, náutico. E o arsenal, basicamente, ele se concentra na parte de construção e reparação naval. E aí, dentro das atividades de construção e reparação naval, o arsenal ele tem como vantagens competitivas ele estar muito bem localizado e possuir uma infraestrutura que pode ser aproveitada por empresas que demandem serviços de construção e reparação naval complexos e que podem ser atendidos pelas OMPs. Isso abre um novo leque de oportunidades a serem exploradas. O arsenal é costumeiramente procurado por empresas do ramo naval para firmar parcerias, Zodiac, Wärtsilä, MAN e outras empresas. E espera-se que nos próximos anos a nossa economia, retomando da pandemia, ela volte a crescer, a indústria de óleo e gás ela volte a crescer, a se recuperar. Nós já temos o petróleo Brent, o barril, a $42 o barril, então já iniciando uma recuperação. E também, inevitavelmente, como o comércio exterior é importante para o país, com a população do país crescendo, o Brasil crescendo, o comércio exterior tende a crescer. E 90% do nosso comércio exterior é feito pelo mar, através do mar. E nós temos necessidade, então, de termos arsenais desse tipo para dar as facilidades necessárias, não só para a construção de meios, para defender toda essa gama de navios que fazem o nosso comércio exterior, proporcionando a defesa das nossas linhas de comunicação marítima, como também para propiciar a reparação, mais um estaleiro de reparação, um estaleiro robusto, como foi mostrado, que é o caso do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Então, concluindo, eu posso falar que o Arsenal de Marinha é um grande ativo da Marinha do Brasil. Mais do que isso, é um ativo estratégico da Marinha do Brasil, um ativo estratégico da defesa brasileira, da sociedade brasileira. O que nós temos de mais importante e que permite o arsenal evoluir frente aos desafios ao longo dos tempos, e nós vemos isso na história desse importante estaleiro, é justamente o conhecimento que está na cabeça das pessoas. É esse conhecimento que permite a evolução contínua e constante do arsenal ao longo do tempo. E a Marinha do Brasil se preocupa com esse ativo intangível que é o conhecimento, procurando capacitar o nosso pessoal que trabalha no arsenal, direta ou indiretamente, e também permitindo a modernização da gestão do arsenal para que nós tenhamos um arsenal cada vez mais moderno e eficiente para fazer frente aos desafios da Marinha e do Brasil do futuro, para fazer frente às novas gerações de navios e submarinos que nós vamos ter, e para construirmos novos meios, novos navios, novos submarinos nesse arsenal. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a audiência e desejar a todos uma boa tarde e agradecer, mais uma vez, o presidente do Clube Naval, que nos permitiu passar esse recado, não só para a Marinha do Brasil, mas como toda a sociedade brasileira. Muito obrigado, boa tarde. Almirante, mais uma vez, muito obrigado pela sua apresentação belíssima. E para marcar essa sua passagem por aqui,
eu gostaria de lhe ofertar esse símbolo do nosso clube, que eu espero que fique em algum lugar da sua sala. Boa sorte e muito obrigado por tudo. E lembre-se que o Clube Naval está sempre a seu dispor para o que for necessário. Muito obrigado pela sua presença.